Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar sobre história do Egito Antigo, um dos temas mais esperados por vocês, acredito, certo? E a gente começa a falar sobre o Egito primeiro dizendo o seguinte: durante muito tempo houve uma grande curiosidade sobre o Egito Antigo. Não se conhecia muito sobre o Egito, até que aconteceu o quê? As invasões de Napoleão Bonaparte ao território do Egito. E descobriram uma pedra, a chamada Pedra da Roseta. Ela possui, como vocês conseguem perceber aqui, 3 camadas diferentes. Sim, são as 3 escritas egípcias. A escrita hieroglífica, a escrita demótica, a escrita hierática. E essas escritas, depois, essa pedra vai acabar depois sendo entregue aos ingleses e vai ser decifrada por um inglês em 1822, Champollion. Quando Champollion decifra essa pedra, acaba então trazendo a identificação de vários símbolos dessas 3 escritas, o que vai facilitar o conhecimento cada vez mais aprofundado da cultura, da própria história egípcia. Outro grande fato que nos trouxe mais luzes sobre o Egito foi quando Howard Carter, em 1922, descobriu a tumba do faraó Tutankhamon, um dos faraós mais importantes da história. Eu vou explicar depois, que ele participa de um dos momentos mais tumultuados, conturbados da história egípcia. Mas vamos lá, vamos falar sobre este que foi o primeiro grande império da história da humanidade. Como é que ele se forma? Ora, na verdade, a coisa começa lá por volta de 10.000 a.C., na pré-história, período neolítico. Nessa época, as cheias do rio Nilo, o Egito fica ali no nordeste da África, certo? Aqui, essa região aqui, é o nordeste da África, é uma região desértica, mas banhada pelas águas do rio Nilo, cortada pelas águas do rio. Pois é, mas acontece que as chuvas que eram muito intensas nessa parte aqui, mais próxima da nascente do rio, aumentavam o volume d'água do rio, e quando essa água escorria para essa parte mais baixa aqui, a região de planície, aqui é planície, aqui é mais região de montanhas. Quando a água chegava na parte mais baixa de planície, inundava as margens. Depois de cerca de 3 meses, a água voltava ao nível normal, deixando uma lama preta cobrindo aquela margem. Ou seja, a terra ficava fértil. E coincidiu com a época do Neolítico, a época da agricultura. Vários povos se fixaram ali, formando tribos, os chamados nomos. Mas com o passar do tempo, essas tribos foram crescendo em população, ocupando mais terras, até que começaram a existir o quê? Guerras entre essas tribos. E aí, uma tribo vai lá e vence outra, e vence mais outras tribos, formam um reino. E aí nós vamos ter um momento, lá em 3.200 mais ou menos, antes de Cristo, quando Menes, o rei dessa parte aqui, mais baixa, no norte do Egito, a parte mais fértil, mais rica, vai vencer a guerra contra o Alto Egito e vai unificar o Egito, formando aí o primeiro grande império da história da humanidade. Foi assim, com a formação desse grande império, com um imperador, faraó, como se dizia, dominando muitos escravos e muitos camponeses, só assim é que foi possível construir grandes obras para a agricultura, como os diques e os canais de irrigação, certo? Com isso ficou mais fácil praticar a agricultura. Primeiro porque com os canais se levava água para áreas onde as cheias do rio não alcançavam. E com os diques nós temos ali muros de contenção contra as cheias, evitando que as cheias destruíssem as plantações. A fertilização se dava agora através dos canais. Muito bem. Agora vamos ver como é que funcionava a economia egípcia. Tudo acontecia praticamente ao redor do rio Nilo. Não foi à toa que Heródoto, o grande pai da história grego, ao viajar para o Egito, percebeu que tudo acontecia ao redor do rio Nilo e disse: o Egito é uma dádiva do Nilo, o Egito é um presente do Nilo, tudo aqui acontece em torno do rio. Olha só, a atividade mais importante é a agricultura. Plantavam trigo para fazer pão, cevada para cerveja, sim. A cerveja é uma invenção egípcia. O linho para fazer roupa e o papiro, essa planta que aparece aqui. Estão vendo que ele tem um caule fino, né? Então, imagine que o meu braço seja um caule de papiro. Eles cortavam assim, cortes desse tipo aqui assim, não era assim, era assim, certo? E saíam várias tiras de papiro. Colocavam essas tiras assim, lado a lado, certo? Depois pegavam mais outras tiras e colocavam assim, certo? Cruzadas. Depois pegavam um martelo ali e martelavam. Aquilo ali ficava úmido, gosmento, tudo grudado. Passavam uma espécie de um rolo para deixar fino e tudo grudado. Depois secavam. Formava a folha do papiro, que eles usavam principalmente para escrever, certo? Agora também vão desenvolver várias modalidades artesanais.
a ourivesaria. Tinha minas de ouro no Egito. E o ourives, que pratica a ourivesaria, é aquele que faz joias, peças, utensílios de ouro, ou até mesmo de outros metais preciosos. O vidro é uma invenção egípcia. Sim, bolinha de gude era utilizada pelas crianças egípcias. E tudo isso é desenvolvido também no Egito através da vidraçaria. A tecelagem, fazer tecidos principalmente de linho. E vamos ter aqui o comércio. Havia o comércio terrestre feito com animais, de transporte de carga? Sim, mas principalmente o transporte fluvial através de navegação. O Nilo era a grande estrada para o comércio do Egito. Agora tinha nas montanhas distantes do rio algo que de fato não dependia do rio. A mineração, a extração, não somente das pedras para grandes construções, mas principalmente o ferro para fazer armas e o ouro para as peças, que tornavam o faraó uma figura cheia de luxo, de poder acima de todos os outros egípcios. A sociedade egípcia era extremamente estratificada, ou seja, as classes sociais dificilmente mudavam de posição. Nasceu pobre, morre pobre. Dificilmente alguém muda de posição social, certo? Dificilmente. Aqui nós temos o faraó e sua família no topo da sociedade. Abaixo dele tem aqueles que eram funcionários do Estado, os sacerdotes, os mais importantes funcionários do Estado, certo? Muito poderosos. Abaixo do faraó vinham os sacerdotes. Aí tinham nobres, tinham militares, alguns altos postos militares eram de gente nobre, e os escribas, os homens que conheciam a escrita, a matemática, a medicina, a astronomia, e que por isso prestavam um serviço importante ao faraó também. Agora tem aqui uma classe intermediária, os comerciantes e artesãos. Lembrando que os escribas geralmente ficavam nessa posição também intermediária aqui, tá? Muito bem. É como se os escribas estivessem entre os sacerdotes e os comerciantes aqui. E tem os camponeses, eles não são livres. As terras que eles plantam também não é deles. E os escravos, que são prisioneiros de guerra. Agora, como era a relação que se dava entre o faraó, dono de todas as terras egípcias, e os camponeses, certo? Que plantavam nessas terras. É o seguinte, existia aqui o que a gente chama de servidão coletiva, ou modo de produção asiático. Mas como assim? O Egito fica na África. Modo de produção asiático? Porque esse sistema de servidão existia no Egito, na África, mas existia em outros povos da Ásia. E nesses povos existia, obviamente, em vários deles. Por exemplo, na Palestina, no Rio Jordão e na Mesopotâmia, essa região que forma o crescente fértil aí, Egito, Palestina, Mesopotâmia, crescente fértil, porque no mapa forma uma espécie de um desenho de uma meia-lua. Por isso o crescente fértil, uma lua crescente, na verdade. Então, era comum praticar isso na Mesopotâmia, Palestina, China e Índia, tudo Ásia, por isso chamado de modo de produção asiático. As terras eram do governo e, na verdade, eram do faraó. E o faraó cedia essas terras para serem utilizadas pelos camponeses. E os camponeses deveriam, então, retribuir pelo uso das terras, entregando parte da colheita ao faraó, mas também deveriam trabalhar em obras públicas para o faraó quando o faraó convocasse eles. É isso, eles não tinham liberdade de escolher onde iriam trabalhar. Eles eram servos do faraó e, na maior parte do tempo, trabalhavam nas terras do faraó ou nas obras públicas do faraó. Tudo para o faraó. Muito bem. Política egípcia. Olha só. Havia no Egito uma monarquia teocrática. Monarquia, arquia é poder. O poder de uma só pessoa. Teo quer dizer Deus, cracia, govern. Então, é o poder de uma só pessoa que governa como um Deus. O faraó é um Deus vivo. A visão que se tem do poder do faraó muda muito de acordo com a história egípcia. Em alguns momentos vão dizer que ele é filho do deus Horus. Horus que é filho de Osíris, o deus dos mortos, da ressurreição. E também se diz que ele é a reencarnação do deus Ra. Muito bem. Agora, por mais poderoso que o faraó fosse, o curioso é que não era ele que governava o Egito na prática. As decisões administrativas quem tomava era um homem da sua confiança, um cargo importantíssimo chamado de grão-vizir. Tá? Grão-vizir, não esqueça desse nome. Vamos lá agora falar da religião egípcia. A religião egípcia era politeísta, acreditava em vários deuses. Sim, eles poderiam ter forma humana, forma animal, ou até mistura da forma humana com a forma animal. Tá? Agora, a característica mais importante é a crença na ressurreição. Eles acreditavam que quando a pessoa morria, a alma iria para o juízo final, um julgamento feito no tribunal do deus Osíris. Ele tomava sua decisão com auxílio de 42 deuses, mas ele também tinha deuses que faziam papel de secretário, como, por exemplo, o deus Anubis, esse aqui, corpo de homem e cabeça de chacal.
O que ele fazia? A pesagem do coração. Usava essa balança de 2 pratos, que você consegue ver na imagem aí, e de um lado ficava o coração do morto, do outro lado uma pena, símbolo da leveza, símbolo da verdade. Se o coração tivesse o mesmo peso da pena, indicava o quê? Que era alguém bom, alguém justo. Aí a alma seria absolvida, passaria pelo julgamento e voltaria ao corpo. Mas como assim? O corpo podia estar podre, a alma queria voltar para um corpo podre, cheio de bichinho comendo, não. Então por isso desenvolveram a técnica da mumificação, para conservar os corpos dos defuntos. Como? Eles pegavam essa pinça aqui, ó, e enfiavam dentro do nariz para espetar a massa cerebral e tirar a massa cerebral, tudo que fosse possível pelo cérebro. Abriam o abdômen, tiravam os órgãos internos, guardavam esses órgãos dentro de 4 vasos, chamados canópicos. Ali colocavam também uma solução química para preservar, conservar esses órgãos. E dentro do corpo, o abdômen, a mesma solução, certo? Química, para conservar o corpo. Depois eles costuravam e passavam um óleo vegetal e depois enfastavam com várias camadas e com isso se evitava o apodrecimento, né? A chamada mumificação. Muito bem. Agora, colocava junto com o corpo do morto o livro dos mortos, que tinha ali orientações de como o morto deveria se comportar no juízo final, mas uma série de símbolos, de amuletos para dar sorte no juízo final, para ele ser absolvido. E nós vamos ter também uma coisa interessante, o funeral do faraó. Hoje em dia, quando morre alguém muito rico, é comum as pessoas irem bem vestidas, todas de preto, óculos escuros, lenço, né? Aquela pouca lágrima que escorre nos olhos, né? Secar a lágrima de maneira bem equilibrada, contida. E quando morre alguém pobre, ai meu Deus do céu, ele morreu, ele era muito bom, ele não tinha vício nenhum. Ai, como é que vai ser a minha vida? As pessoas desmaiam no chão, fazem um escândalo. Pois então, no Egito Antigo era o contrário. Quando morria a pessoa mais rica do Egito, o faraó, aí sim é que tinha escândalo. E esse escândalo era feito por mulheres contratadas para fazer isso, as chamadas carpideiras. Elas choravam, elas puxavam os cabelos, se arranhavam, se jogavam no chão, elas se debatiam, chegavam a rasgar a roupa, chegavam às vezes a mostrar os seios, se expor diante de tanto sofrimento. Com qual objetivo? Comover os deuses. Mostrar que aquela pessoa que morreu era muito boa, tão boa que elas estavam sofrendo daquela maneira. Tá, mas os deuses não iriam perceber que era tudo uma encenação? Não, porque elas queriam comover o deus Osíris. O deus Osíris cuidava dos mortos. Eles não sabem o que os vivos estão tramando. Eles não sabem que isso que essas mulheres fazem é uma encenação. Então era possível comover ele sim no funeral, certo? Do faraó. E aí seria mais fácil da alma do faraó ser absolvida e voltar para o corpo. E depois que a alma voltava para o corpo, o que acontecia? Alma e corpo subiam ao centro do céu, a morada dos deuses, para a vida eterna, certo? Essa ideia da pessoa morrer, a alma subir, depois descer, voltar para o corpo e depois subir de novo para o céu, alma e corpo, lembra alguma coisa? A ressurreição de Jesus, não é verdade? Pois é, mas Jesus, olha só, passou os 7 anos iniciais de sua vida no Egito. Existe sim a possibilidade da cultura egípcia, da religião egípcia, ter influenciado fortemente o cristianismo. Muito bem, vamos ter aqui o túmulo do faraó. Tivemos vários túmulos faraós ao longo da história. Túmulos mais, digamos, simples no início, como os hipogeus. Os hipogeus eram muitas vezes crateras abertas no chão ou na rocha, ou grutas ou cavernas naturais, onde se colocava o corpo do faraó e na frente dessa abertura, desse buraco, se fazia alguma construção, geralmente pequena. Mas depois passam a construir túmulos, independente desses buracos, dessas grutas, que são chamadas mastabas. Elas tinham as paredes assim mais inclinadas, né? Com o teto reto. Chegava até ali 10 metros de altura. E depois é que vieram as pirâmides. As pirâmides do Egito são todas construídas no lado esquerdo do rio, na margem esquerda, onde o sol se põe, onde o sol dorme, onde o sol morre a cada dia para depois ressuscitar. Então o corpo fica ali morto também para depois ressuscitar, no mesmo lugar onde o sol morre para depois ressuscitar, certo? No lado esquerdo do rio. A pirâmide era construída alinhada com o centro do céu. Porque quando a alma a pirâmide era o túmulo do faraó. Quando a alma voltasse para o túmulo do faraó, alma e corpo juntos iriam para o centro do céu, que era a morada dos deuses. Então já é direto ali, estava alinhado no centro do céu, via expressa, tá? Muito bem. Temos aqui para construir as pirâmides o trabalho dos servos. Lembram que eles eram chamados para trabalhar em obras públicas? As pirâmides também eram obras públicas. E aí eram os servos que tinham que transportar grandes blocos de pedra, subindo por rampas que eram, né, construídas ao redor da pirâmide para levar esses blocos de pedra pesadíssimos.
E temos ainda, junto com o faraó, muita riqueza, muito ouro para ele levar para a próxima vida. Às vezes era comum, às vezes não, quer dizer, era comum, às vezes, colocar junto do corpo faraó escravos, mortos, mumificados, animais domésticos, além das riquezas. Era comum os sacerdotes administrarem os túmulos do faraó e colocarem constantemente o quê? Comida, o cara tinha que comer, afinal ele tinha corpo. Então se colocava o quê? Cerveja e pão para o faraó. É isso. Né? Agora, teve um faraó que foi diferente de todos os outros. Amenófis IV brigou com os sacerdotes do Egito, a capital era Tebas. Em Tebas tinha o templo do deus mais importante, que era o deus Amon. Esses sacerdotes que administravam o templo de Amon brigaram com o rei Amenófis. O Amenófis IV então resolveu dizer o seguinte: o Amon não existe mais, esse deus que vocês cultuam. Os outros deuses também não existem, só existe um deus na verdade, o deus Atom, e esse agora é um deus único. Ele quis fazer aqui do Egito um monoteísmo, teísmo, teos, Deus, acreditar em um só Deus, o Deus Atom. E inclusive ele mudou o seu nome de Amenófis para Akhenaton, mudou a capital de Tebas para uma nova cidade que ele mandou construir, a cidade de Akhetaton. E ele teve um filho chamado de Tutankhaton, mas depois que ele morreu, esse filho, o Tutankhaton, agora o novo rei do Egito, resolveu se reconciliar com os sacerdotes que cultuavam o deus Amon, inclusive mudou o seu nome de Tutankhaton para Tutankhamon, e Tutankhamon acabou então restabelecendo a crença em vários deuses, o politeísmo, acabando com a crença em um só Deus, o monoteísmo que o Amenófis tentou empurrar a goela abaixo dos egípcios. Certo? E agora vamos lá para terminar a arte egípcia. As pinturas egípcias, parece que ali aparece todo mundo de lado, né, de perfil. Mas calma, o pé está de lado, está de perfil, as pernas também, os braços também, a cabeça também, mas o tronco não. E os olhos parecem grandes, né? É que os olhos, na verdade, eles são representados como se estivessem de frente, mas colocados ao lado da face, certo? Então existe sim figuras de perfil, mas tem a frontalidade dos olhos e do tórax. Já no caso das esculturas, a gente tem ali coisas grandiosas, imponentes, figuras de faraós ou deuses, e eles estão sempre olhando para o horizonte, sempre aquele olhar para o infinito, a ideia de eternidade, vida eterna. O fato de se fazer monumentos grandiosos de pedra é para que durassem a eternidade. Os egípcios tinham fixação para a eternidade. Aqui, a arquitetura, as pirâmides, né? Algo sólido, feito com vários blocos de pedra. A ideia de algo que possa resistir ao tempo e ser eterno. Os egípcios têm fixação pela ideia de eternidade, tudo tem que ser eterno. E importantes contribuições culturais, o legado, a herança cultural egípcia. Eles inventaram a química. Nessa história de conservar o corpo, eles foram experimentando uma série de elementos e foram então descobrindo várias, propriedades químicas de vários elementos. Os caras também desenvolveram a medicina, desenvolveram conhecimentos sobre o corpo humano, anatomia humana, certo? Chegaram a fazer pequenas cirurgias, tinham médicos especializados. Agora, para fazer a medição das terras, na época que nem tinha ainda os diques dos canais de irrigação, quando acontecia uma cheia, inundava as margens, destruía plantações, destruía casas, o faraó de redistribuir as terras e tinha que fazer nova medição das terras. E eles mediam usando cordas. A terra do Fantal vai dessa pedra aqui até o início da montanha. Aí vão lá os escribas que sabiam da matemática, sabiam calcular, esticavam as cordas, né? Deu uma corda, 2 cordas, 7 cordas, 15 cordas, 16 cordas. E não deu 17 cordas. 16 cordas e mais um pouco, mais uma parte. E aí surgiu a necessidade do cálculo das frações. E por último, a escrita egípcia. Na verdade não era uma, eram 3. A escrita hieroglífica é para assuntos religiosos. Os sacerdotes é que mais dominavam essa escrita. Já a escrita demótica era uma mistura da escrita hieroglífica com a escrita grega e também a hierática, sendo a demótica e hierática utilizadas para fins administrativos e também para fins comerciais. E sobre cultura egípcia, civilização egípcia é o tema de mais importante. E aqui as atividades para vocês fazerem e não esquecer do professor, lembrar do professor, certo? Um beijo enorme para vocês, para vê-los o mais rapidamente possível. Fiquem bem. Tchau, tchau.